Bom dia! Hoje, dia 7 de agosto, a gente vai falar sobre Provérbios capítulo 7. Mais alguns conselhos de um pai para um filho. Capítulo 7 de Provérbios diz assim: porque da janela da minha casa, olhando pela grade, capítulo 7 de Provérbios diz assim: meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa, inquieta e seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou com o maior descaramento e lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso saí a seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que a flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela caminha para o abismo e desce para as câmaras da morte. A gente leu o capítulo 7 inteiro. Eu quero falar uma coisa com vocês. Esse livro, como eu já falei, Provérbios, ele está totalmente direcionado a um homem, um masculino. Mas ele tem total, a gente pode voltar isso totalmente no sentido feminino também. A gente, quando fala aqui sobre a mulher imoral, a gente pode também pensar num homem imoral. E a recomendação, o pedido desse pai é para que esse filho guarde com tudo que ele tiver de mais precioso. Ele fala com a menina dos olhos, guarde com todo o cuidado, com toda a sensibilidade, isso que eu estou tentando dizer para você. E daí depois ele começa a falar sobre a mulher imoral, sobre uma pessoa que tem um relacionamento e que ela sai para procurar outros prazeres, desprezando aquela aliança que ela tinha, que ela fez com essa outra pessoa. E por que eu digo que é algo... E por que eu digo que isso é algo muito precioso? Não. E por que esse pai fala que é tão precioso, é tão importante que esse filho guarde com atenção essas palavras? Ou, né, se a gente for trazer para o feminino, essa filha. Pensando no sentido de sensibilidade do coração, pensando no sentido de vulnerabilidade dos nossos sentimentos. No capítulo 4 de Provérbios, a gente viu que esse pai, ele falou: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E nesse capítulo 7, ele está falando exatamente por que ele deve guardar esse coração, uma das razões, e o que pode acontecer. A gente vê algumas características desse rapaz, que ele olhou pela janela, ele viu esse rapaz, e ele disse que ele estava andando, ia e vinha por aquele lugar onde essa mulher estranha geralmente aparecia. E quando fala mulher estranha, significa que é uma mulher que não era esposa dele. Ele ia e vinha por aquele lugar, parece que ele estava procurando alguma coisa. E ele fala muito sobre
Olha só o momento que ele fazia isso. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite e nas trevas. Quando a Bíblia fala sobre trevas, sobre escuridão, ela está falando sobre uma condição de falta de conhecimento, sobre uma condição de limitação mesmo de sabedoria. Dá para entender claramente que esse rapaz não tinha sabedoria, não tinha entendimento. Nos dias de hoje, a gente vê, se a gente fosse pensar essa história numa novela ou numa série, por exemplo, seria tranquilíssimo a gente ver isso acontecendo como se fosse numa série. Por exemplo, uma mulher que é casada e daí o marido vai embora, daí ela se apaixona por um rapaz perdidamente, e daí ela encontra ele, e daí ela chama ele para ir na casa dela fazer alguma coisa, e daí quando vê se entregou e não sei o que. Não é verdade? E a gente às vezes acha isso estranho. Muitas vezes a gente trata isso com toda a naturalidade do mundo, mas a Bíblia não trata isso com naturalidade. Ela fala exatamente as consequências de atos como esse. Ela fala que esse rapaz, ou essa moça, no caso, se a gente trazer para o feminino, a Bíblia não trata isso com naturalidade. Ela fala que essa pessoa que se envolveu dessa forma, ela está só aguardando até que uma flecha lhe atravesse o coração. Porque ela está voando como um passarinho que voa para uma armadilha. E essa orientação desse pai é: meu filho, é uma armadilha. Você tem que tomar cuidado para não cair nesse tipo de armadilha, porque isso vai te custar a vida. Ele diz: não deixe que seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, nem passa por lá, não dá oportunidade. Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela caminha para o abismo e desce para as câmaras da morte. Então ele está falando aqui sobre morte. Assim, a gente nem precisa entrar nos méritos pensando na questão física, né? Se você liga a televisão, a gente vê quantos crimes acontecem relacionados a essa questão de traição, de envolvimento extraconjugal. Gente, isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. E essas coisas continuam acontecendo. Mas Deus deixou isso registrado pra gente, para que a gente tivesse consciência disso. Eu acho muito interessante, porque a gente não está falando só de coisas que são naturais, a gente está falando de coisas que são espirituais também. E no capítulo 6 de Coríntios, a gente vê no versículo 16, na verdade eu vou falar um pouco antes, no versículo 15, que assim, é uma passagem fantástica, quero que vocês escutem comigo. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? De modo nenhum, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Aqui ele está falando da união sexual, tá? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você está entendendo aqui o que ele está falando sobre casamento? Sobre o casamento e relacionamento sexual. Quando você se une com essa pessoa, você se torna uma só com ela. E você está representando algo que acontece no mundo espiritual. Quando a gente se une a Deus, a gente se torna um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam: nossa, mas essa questão do corpo, muitas vezes a gente acaba negligenciando em vários aspectos. E no aspecto sexual, Paulo está falando aqui muito claramente que quando a gente se liga a uma pessoa sexualmente, a gente acaba de assumir um compromisso com essa pessoa, a gente se torna uma só carne com ela. E isso no mundo espiritual quer dizer um tipo de compromisso insolúvel. Insolúvel. E ele fala que quem pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Como que você se livra do seu corpo, meu filho? Não tem como a gente se livrar do nosso próprio corpo. Eu acredito que Deus não quer trazer sobre nós hoje nenhum tipo de peso de culpa ou acusação. Claro que Deus sempre opera em nós arrependimento, sempre opera em nós consciência do pecado para que a gente se livre desses tipos de pecados. Mas eu acredito verdadeiramente que Deus quer alertar a gente hoje. Não fica dando sopa. Uma pessoa casada começa com muita gracinha pro teu lado, foge.
Não fica dando mole, sai da presença dessa pessoa, faz outra coisa, desconversa, chama alguém, não fica conversando sozinho com uma pessoa que é casada. Ai, Gabriela, mas que extremismo. Não fica dando sopa, porque o nosso coração é sensível. Não, cuida do teu coração, cuida das tuas emoções, cuida disso. Deus está falando para você, cuida, não dá mole, porque se a gente der sopa, daí o que aconteceu com esse rapaz? Ele ficou lá, indo e vindo, não sei o que, ela chegou e ela falou um monte de coisa para ele, que com certeza ele se sentiu até sem graça, ele se sentiu tão lisonjeado, está escrito aqui com palavras de lisonja, ela traiu ele. Não, então por isso que eu falo, não se exponha a esse risco. Se você se expor, as chances de você se arrepender depois, elas são gigantescas, porque esses prazeres que são relacionados porque esses prazeres que são relacionados a essa parte carnal, elas são muito, mas muito passageiros. Eles evaporam, assim como, sei lá, qualquer tipo de coisa. Eles somem e você fica com a dor, porque tá escrito aqui que esse rapaz, ele tá ali, tá interessado, tá achando interessante, até o momento que essa flecha vai atravessar o coração dele. Isso não vai causar nenhum prazer. E que ele tá indo como se fosse um passarinho para uma armadilha. Isso não vai causar nenhum prazer quando os olhos dele se abrirem e ele entender a loucura que ele fez. Nenhum tipo de satisfação pessoal vale a pena quando você está pecando contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo, que pagou um alto preço por você e te deu o Espírito Santo, colocou ele no teu corpo. Você precisa honrar isso. Bom, eu acredito que Deus quer dar pra gente hoje uma palavra de despertar. O que a gente está vendo sendo pregado hoje nas mídias, nas novelas, nas séries e etc e tal, isso não é uma realidade bíblica, isso não tem nada a ver com o que Deus quer pra gente, e Deus abomina qualquer tipo de coisa que entre nessa aliança do casamento. Adultério, sei lá eu o que mais, qualquer tipo de coisa Deus abomina. Deus realmente instituiu o casamento. E ele fez isso para demonstrar uma realidade espiritual que é muito maior do que a gente consegue imaginar. Paulo, quando ele vai falar sobre o casamento, ele fala como é grande esse mistério. E ele fala, não digo do casamento, mas eu digo da parte espiritual, do que isso quer representar, que é a união de Cristo com a gente. Beijo, até mais.